Olá, seja bem-vindo ao curso de Introdução ao Grego Bíblico. Nós já estamos na aula de número 11 e hoje a nossa aula é sobre o presente do indicativo médio e passivo. Nós já vimos ali na terceira aula sobre o presente do indicativo ativo. Agora nós vamos ver os casos como que é a terminação para expressar a ideia do médio e do passivo, que nós já vamos ver o que isso significa na prática. Então, nós já falamos sobre isso anteriormente, a questão das vozes, né, relacionada ao verbo. A voz é como o sujeito se relaciona com a ação. E nós temos três tipos de vozes. Quando o sujeito ele realiza a ação, isso é chamado de voz ativa. Veja esse exemplo aqui. Ele comprou uma caneta. Okay? O sujeito é ele que compra a caneta. Ele tem a ação, né, de comprar a caneta. A segunda voz aqui, a voz quando o sujeito ele sofre a ação, é chamado de voz passiva. A mesma frase, eu só faço uma inversão, o que era caneta vira sujeito, o que era ele se torna agora o agente, né, chamado agente da passiva, que nós temos a construção, então, a caneta foi comprada por ele. Veja que ele continua sendo o agente, aquele que realiza a ação, mas agora o sujeito não é mais ele, e sim caneta, então caneta está sofrendo a ação de ser comprada por ele. Portanto, o sujeito agora está sofrendo a ação, a gente chama isso de voz passiva. E a voz reflexiva ou média, também chamada aqui na gramática grega, é quando o sujeito ele participa direta e indiretamente da ação, quando ele realiza essa ação e essa ação retorna para ele de alguma forma. Então isso é bem complicado às vezes com todos os verbos, né, tentar trazer um significado preciso, então a gente usa algumas palavrinhas adicionais para trazer essa ideia. Como veja aqui nesse exemplo, ele comprou uma caneta para si. Então eu coloco essas palavras adicionais para si, ou ele se comprou, né? Ficaria estranho, ele se comprou uma caneta, ou ele comprou-se uma caneta, não fica legal. Portanto, comprou uma caneta para si, para ele mesmo. Ok? Então essa é a ideia da reflexiva. O sujeito é ele que compra a caneta e ele então compra isso para ele mesmo. Então é a ação retornando para ele. Agora, em relação à média e à passiva, nós temos alguns detalhes importantes que as formas das vozes média e passiva no grego são iguais. Então, diferente do português, como nós vimos que a gente tem uma inversão nós usamos ali um verbo de ligação, mais o verbo no particípio. Vou voltar aqui só para que você perceba isso, né? A caneta foi comprada. Então, o meu verbo aqui de ligação é utilizado, mas o verbo principal no particípio. Assim que a gente constrói no português a voz passiva, mas no grego nós temos então uma terminação específica que vai indicar a ideia média, que é a ação que retorna para o sujeito, ou passiva, que é o sujeito que está sofrendo uma ação. Logo, nós vamos ter que traduzir esse verbo em português com um verbo de ligação mais o verbo central no particípio. E essas formas são iguais em grego. É a mesma forma, o mesmo verbo, com a mesma terminação, pode significar tanto o passivo quanto o médio. Como que eu vou saber, então, qual é a forma que eu devo traduzir? Como passivo ou como médio? Bom, se o verbo em grego ele é um verbo intransitivo, nós vamos então ter a voz média sempre, ok? Verbos intransitivos sempre têm a ideia da voz média. Verbos transitivos pode ser média ou pode ser passiva. A diferenciação vai ser simplesmente pelo contexto. E às vezes por uma preposição ali, que é aquela preposição que a gente viu na aula anterior, hipó, que vai nos ajudar a indicar se existe um agente da passiva. Logo, se existe um agente da passiva, essa construção está no passivo. Agora, para que você entenda, o que é verbo intransitivo, professor? O que é verbo transitivo? Eu já esqueci isso do português e a mesma coisa acontece no grego. Então, veja esse caso aqui, eu tenho uma frase, o homem comprou uma casa, né? E isso aqui é uma voz ativa, o homem que está atuando, realizando a ação de comprar a casa. A voz média, então, para isso é o homem comprou uma casa para si, ok? Ele executa a ação e essa ação retorna para ele, ele comprou uma casa para si. E a voz passiva é a casa foi comprada pelo homem. Tudo isso são frases que contêm um verbo único aqui, que é o verbo comprar, que é um verbo transitivo direto. O que isso significa? Significa que o verbo comprar exige um complemento. Quem compra
compra alguma coisa, ok? Se exige um complemento, então eu tenho um verbo transitivo. Ele é direto quando ele não precisa de preposição, como é o caso aqui. Quem compra, compra alguma coisa. Se eu dissesse eu preciso de uma casa ou de outra coisa, o verbo precisar é um verbo transitivo indireto na nossa língua, porque quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, preciso sempre vai exigir a preposição de após o verbo. Nesse caso, então, nós temos um verbo comprar, ele é transitivo, porque ele precisa de complemento, ele é direto, porque ele não precisa de preposição, e isso é por isso que ele tem, então, duas possibilidades, né? Do ativo, um verbo transitivo, ele pode ser médio ou passivo, como a gente fez essas duas construções aqui. Agora veja um verbo, aqui está transitivo, né? Veja um verbo intransitivo, uma frase com um verbo intransitivo. O bebê dorme. Pronto. O verbo dormir não exige complemento. Ah, mas se eu dissesse o bebê dorme na sala. Na sala não é um complemento verbal no sentido de ser uma resposta, um adendo ao verbo, à ideia do verbo, né? Alguém que sofre a ideia do verbo. Mas sim, na verdade, uma adjunta adverbial, né? Que indica o lugar. Ele dorme no quarto, ele dorme muito, né? Pode ser de intensidade, enfim. Então, o bebê dorme simplesmente é a ação simples, o bebê dorme. Ele faz isso por ele mesmo. Então, como ele faz isso por ele mesmo, a ação retorna para ele, isso é a voz média. Portanto, sempre que eu tenho um verbo que ele é intransitivo, ele não precisa de complemento, não tem como eu construir essa frase de uma forma passiva, porque o bebê está fazendo isso para ele mesmo, então ele é o próprio agente, não tem como eu construir isso em passiva, e por isso é um verbo intransitivo. Então, vamos ver as primeiras terminações aqui dos nossos verbos, né, do presente do indicativo, médio e passivo. A primeira pessoa singular, né, eu, vai terminar com omai. Ok? Vamos ver o nosso verbo que a gente já tem usado, né, como exemplo, que é o verbo lio, que é o verbo soltar ou destruir. Então, liomai significa eu solto, ou eu sou solto, desculpa, né? Eu sou solto, com a ideia do verbo de ligação, mais o meu verbo principal, que é o verbo soltar, no particípio. Então, eu sou solto. E uma forma média, eu me soltei, ou eu soltei a mim mesmo. Nossa palavra aqui do nosso exercício, a palavra ean, que significa se, ok? Uma conjunção. E o nosso verso aqui, metá, três, remeras, egeiromai. Então, o nosso verbo egeiro, que é o verbo levantar, terminação omai, significa que ele traz a ideia, então, de uma voz média aqui, ou passiva, né? A gente vai ver pelo contexto. Então, depois de 3 dias, ressuscitarei. Então, quem ressuscita aqui por si mesmo, né? Não tem como ter uma prática aqui externa, então isso aqui é a primeira pessoa, né? A terminação omai, que é o que a gente está vendo, presente do indicativo médio. Eu não preciso de um complemento, eu ressuscitei a mim mesmo, ok? Então, ou ele ressuscitou a ele, ou a outra pessoa, ou alguém. Então, não preciso de um complemento. Todo complemento adicional, na verdade, não é considerado um objeto, mas sim uma informação a mais sobre a frase. Então, o verbo ressuscitar é um verbo intransitivo, portanto, a gente tem voz média. Por isso, a gente tem um Mzinho lá. Presente, indicativo, médio. Se o verbo ele está sendo utilizado na forma média, a gente vai colocar média. Se for passiva, a gente vai colocar um P no final. A segunda pessoa agora do singular. A segunda pessoa do singular. A terminação é e, ok? Com iota subscrito. Como o verbo lie, que significa tu és solto ou tu te soltas, ok? Vamos então para um exemplo. Nós temos a palavra agora apokrinomai, que é o verbo responder, e erchomai, que é o verbo ir ou vir, né? Então, o nosso verso aqui, Lucas 10, 41. Marta, Marta, merimnas kai tori badze, peri polá. Que significa, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Então, o verbo preocupar aqui é toribatze, que tem a terminação e no final, porque tu te preocupas, tu estás te preocupando. Então, veja que no português a gente tem um pronome oblíquo, te preocupas, porque quem se preocupa aqui, no caso, se preocupa, preocupa-se.
ou preocupa consigo mesmo, no caso é com ela mesma. Então, nós também temos um caso aqui de uma voz média. Segunda pessoa, presente do indicativo médio, né? O verbo preocupar sendo utilizado com a voz média. Terceira pessoa do singular agora, a terminação etai. Veja aqui o exemplo, li etai. Então, o que significa ele ou ela é solto, né? Ele é solto ou ela é solta, ou ele se solta ou ela se solta, se for ser traduzido na voz média. Palavras novas, dendron, que é uma palavra neutra aqui, a palavra árvore, e me, que é a palavra para não, ou para que não, sempre geralmente utilizado com o verbo, né? Então, nós temos dois casos aqui, pan, un, dendron, me, poiun, carpon, kalon, ekoptetai, kai, espir, baletai. Toda árvore, pois, que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, novamente aqui a terceira pessoa de ambos os verbos baletai e ekoptetai, ok? Os dois são terceira pessoa e é um presente do indicativo agora passivo, ok? Ela é cortada, nós temos o verbo de ligação, mais o verbo principal aqui cortado, né? E depois lançado estão no particípio, então isso significa que é uma voz passiva. Veja que o contexto indica isso, né? Muitas vezes é pelo contexto que a gente vai conseguir identificar quando que esse verbo está sendo traduzido ou ele está transmitindo, né, a ideia de médio ou a ideia de passivo. Tote ergetai prostun matetas kai legei autois. Então voltou para os discípulos e lhes disse, ok? Então, o verbo ergetai é um verbo que sempre, né, está na voz média, é a terceira pessoa, a terminação etai, terceira pessoa do singular, por enquanto é o que a gente viu, presente do indicativo médio. Então, ele voltou para os discípulos. Aqui, uma parte importante, um parênteses, né, uma informação importante, é que existem alguns verbos que eles só aparecem na forma média passiva. Ou seja, não existe uma forma do presente do indicativo ativo para eles. Então, nós temos aqui apokrinomai, ok? Não existe a forma apokrino. Ou erhomai, não existe a forma erho, né? Sem a terminação omai. Isso significa que esses verbos, eles só aparecem na forma médio-passiva. E, portanto, eles vão ter um significado comum, certo? Não vai ter a ideia média deles, ou não vai ter a ideia passiva. A média até pode ter, mas a passiva não vai ter, porque ele já está no passivo. Mas a ideia dele é de um verbo normal, como é o verbo ir. Porque não tem como eu fui ido, ok? Ele foi ido. Não existe isso. Não tem como eu conseguir formar o passivo de verbos como estes. A próxima forma agora é a primeira pessoa do plural. A terminação, então, é ometa. E veja como exemplo, li ometa, que significa, então, nós somos soltos, ok? Na forma passiva, na forma média, nós nos soltamos. Vamos ver aqui um exemplo. Antes, né, o nosso verbo, a palavra nova é o verbo zao, que significa o verbo viver, né? Zoe, zoologia, zoológico. E o verbo, então, o verso é en autogar, zomen kai kinumeta kai esmen. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Então, aqui nós temos o verbo, então, kinumeta, e ele está com a terminação, então, ometa ou umeta, né? Se fundiu aqui com a forma do verbo. E nós temos a primeira pessoa presente no indicativo médio, porque quem, aqui no caso, se move, né? O verbo de cinese, né? De kinuo, que significa se movimentar, de ir, de movimento. Ele então, quem movimenta a si mesmo, então é a voz média. Segunda pessoa do plural, este, e o exemplo, li este, e nós temos então o significado disso, pode ser vós sois soltos, ou vós vos soltastes, se for a tradução da voz média, né? Não temos palavra agora, vamos direto para o verso, que o verso é kateudete to loipon kai anapaus este. Ainda dormis e repousais. Mateus 26, 45, a terminação este, a terminação de segunda pessoa do plural agora, né, que nós estamos vendo, é o presente do indicativo e é médio. Então, anapau este, aqui dá a ideia de eles repousam
por si mesmos, né? Ele não foi repousado, mas sim repousam, eles mesmos estão executando a ação e a ação está voltando para eles. E por último, nós temos a terminação ontai, que é a terceira pessoa do plural, né? Então é eles. Li ontai pode ser traduzido como eles são soltos ou elas são soltas, ou na forma média, eles se soltam ou elas se soltam. A palavra nova é a palavra hos, que significa como ou que, e o nosso verso diz kai diamerizontai ta rimatia autu, e repartiram entre si as vestes dele. Então isso é terceira pessoa do plural, presente do indicativo médio passivo agora. Por que eu coloquei aqui que pode ser os dois? Porque pode ser traduzido de duas formas. E as vestes foram repartidas entre eles, né? Ou pode ser traduzido como foi aqui, de uma forma média, e repartiram entre si. Okay? Esse entre, veja, não aparece, não existe esse entre na construção grega. Mas para que dê essa ideia média aqui, para si mesmo, consigo mesmo, no caso, entre eles, foi colocado aqui para esclarecer, ou tentar esclarecer melhor, o que esse verbo, na forma grega, está querendo dizer, né, de uma forma melhor na construção aqui em português. Agora, nós temos, então, esses verbos que são verbos defectivos, que eles têm uma função ativa, basicamente eu já pincelei algo sobre isso antes, né, porque eu apresentei essas palavras ali no nosso quadro. São verbos que têm a terminação do médio passivo, mas eles têm uma função ativa. Então, eles não vão aparecer, como o verbo ir, né, que eu mencionei, ele não vai aparecer no formato passivo, não tem nem como aparecer isso. E ele já é por si mesmo quem vai, né, vai por si mesmo. Não precisa nem eu dizer que é médio, porque quem vai, vai por si mesmo. Então, ele tem uma função ativa, não existe então, a forma ativa com o presente do indicativo ativo, né? Ele aparece sempre na voz média passiva e eles geralmente são intransitivos, ok? Não precisam de complemento. Todo complemento que vier depois não é objeto, são apenas informações adicionais dentro da história, dentro ali da fala. A voz passiva também, um detalhe importante é que ela pode aparecer com o agente da passiva. É exatamente o agente da passiva que vai me ajudar a perceber que aquele verbo está na forma passiva. Geralmente a gente tem o agente direto, que vai aparecer a preposição ripó mais o genitivo, porque ripó só rege, pode reger outros, mas somente para dar a ideia de agência, né? Por é com o genitivo. Ou um agente intermediário usando então o dia mais o genitivo também. Então veja esse exemplo aqui. Ho Jesus baptizetai hipó tu Ioannu. Então esse verso não é um verso que existe na Bíblia, mas dá para a gente entender como que isso funciona. Então Jesus é batizado por João. O Jesus está sendo batizado por João. Mas aqui, com a voz passiva, a gente está analisando, é melhor colocar é batizado. Jesus é batizado por quem? Quem fez isso? Então, por João. Então, nós temos ripó, que é o agente direto, o ripó mais o genitivo, que é tu Ioannu, que é o João. Veja aqui um exemplo agora num verso real, né? Nós temos mais três verbos aqui, que é o verbo ginomai. A terminação omai significa que este verbo aqui, ele não aparece na forma do presente do indicativo ativo. Ele é um verbo que sempre vai aparecer na forma média passiva. Tornar-se. Dinamai é o verbo, então, para poder, ser capaz, a mesma coisa. Porel omai também é um verbo que só aparece no médio passivo, que é ir, proceder. Então, nós temos aqui o verso Lazaros, ho, philos, hemon, que koimetai, alá, porelomai, hina, exipe, nisso, auton. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então, esse verbo vou, porelomai, ele é, como eu disse, né, um verbo defectivo, ele só aparece na forma média passiva, mas a tradução dele, o significado dele, sempre está na ideia da voz ativa, que é o verbo ir, ok? Então, primeira pessoa, a terminação omai, a gente pode... não coloquei aqui a diquinha, às vezes eu coloco a dica aqui embaixo, nesse aqui eu não coloquei. Mas, então, a terminação omai é de primeira pessoa singular, né, que é o nome dos verbos, inclusive todos terminam com omai, e ele é o presente indicativo médio e passivo. Porque ele só tem um formato médio e passivo, ele não é traduzido nem como médio, nem como passivo, portanto, a gente chama ele de médio passivo, ele sempre é assim.
Então, recapitulando ou vendo tudo aquilo que nós vimos até agora, né, nós estudamos até agora, nós temos então as terminações, né, omai, etai, ometa, este, ontai. Assim que nós utilizamos para memorizar. Omai, etai, ometa, este, ontai. Então, a conjugação do verbo liu, liomai, lie, lietai, liometa, lieste, liontai, que pode ter duas traduções possíveis, depende se ele está sendo utilizado na frase na forma média ou na forma passiva. Se for passiva, liomai significa sou solto, se for média, soltei-me. Lie significa é solto na passiva, soltas-te na média. Lietai é solto na passiva, solta-se na média. Liometa, somos soltos, soltamo-nos. Lieste, sois soltos, soltai-vos. E por último, liontai, são soltos ou soltam-se. Ok? Então, nos vemos na próxima aula. Bons estudos!